Eu tenho 75 anos e vou te contar uma coisa que ninguém te conta quando você passa dos 60. No Brasil, segundo o IBGE, a expectativa de vida saudável de uma mulher que chega aos 60 é de mais ou menos 17 anos. 17, não 30. 17 anos de corpo que ainda obedece. E mais de 60% das aposentadas nesse país vivem com menos de 2 salários mínimos. Pensa nisso. A gente trabalha 40 anos para chegar num número que não cobre nem o remédio, nem a feira. Eu trabalhei 40 anos numa multinacional em São Paulo e aos 63 anos eu perdi tudo. Tudo que eu tinha guardado, tudo que justificou 4 décadas de ausência. Sumiu numa única semana de outubro. E aí vem a verdade que eu queria que alguém tivesse me dito antes. O dinheiro nunca foi o problema, nunca. O problema é que a gente confunde poupança com vida. A gente acha que está construindo uma casa, mas está só empilhando tijolo no quintal de uma casa que nunca foi feita. E quando o vento bate, não tem parede para te proteger. Eu não estou falando isso para te assustar, minha gente. Eu estou falando porque eu queria que alguém tivesse sentado comigo numa cozinha qualquer e tivesse dito essas palavras para mim quando eu tinha 50. Eu não tive essa mulher. Então, eu vou tentar ser ela para você agora. Se você puder, fica comigo até o final. Não precisa curtir, não precisa nada. Só fica. A gente envelhece junto nessa próxima meia hora, de mulher para mulher. Era uma terça-feira de março, 2 meses antes do meu aniversário de 63. O sol entrava pela janela da cozinha do meu apartamento na zona oeste de São Paulo. Café coado, daquele coador de pano que era da minha mãe. Tinha pão de queijo aquecendo na chapa e o cheiro tomava conta da cozinha inteira. Eu sentei na mesa de fórmica com o extrato da Brasilprev na mão e sorri. Sozinha. Sorri para mim mesma, como quem sorri para uma vitória secreta que ninguém vê. Porque o número estava lá, preto no branco, suficiente para eu me aposentar daqui a 2 anos, aos 65, e nunca mais precisar pedir nada para ninguém. 40 anos de chegar às 7 da manhã. 40 anos de dizer não para o almoço de domingo, para a viagem que a Clarice me chamou 3 vezes para fazer com ela em Gramado. E ali, com o pão de queijo esfriando, eu pensei uma frase que me persegue até hoje. Funcionou. Funcionou, Maria Helena. Você conseguiu. Eu era a primeira mulher do meu andar quando entrei naquela empresa, em 1975. 25 anos, recém-formada. Casei aos 28 com o Roberto, tive a Beatriz aos 32. Voltei para a firma com a menina de 3 meses, porque licença maternidade naquela época era piada.
Roberto morreu de um infarto aos 46, num domingo de Páscoa, e eu fiquei sozinha com uma filha de 12 e um cargo que não me deixava chorar na frente de ninguém. Eu não chorei. Eu trabalhei. Era o que eu sabia fazer. E foi assim que eu construí aquele número, tijolo por tijolo, bônus por bônus. 13º, depois de 13º, empurrado direto para a previdência privada. 80% do meu PGBL estava em ações da própria empresa. E eu achava bonito. Achava que era leal. Achava que era inteligente. 8 meses antes daquela manhã, eu tinha sentado com o consultor do banco. Sala no 22º andar de um prédio na Faria Lima. Ele me olhou por cima dos óculos e disse com a voz de quem está te fazendo um favor: Maria Helena, 80% concentrado na própria empresa não é risco, é concentração inteligente. Você conhece o negócio por dentro. Eu balancei a cabeça. Saí de lá leve. Eu confiei no homem do andar alto, porque ele falava a língua que eu tinha aprendido a respeitar em 4 décadas de corporação. E sabe o que é mais cruel? Naquela manhã do extrato, eu tinha ouvido na CBN alguma coisa sobre uma investigação. Inquérito da CVM. Diretor afastado. Eu ouvi. Aumentei o volume por 30 segundos. Depois, desliguei. Pensei aquela frase que toda mulher da minha geração pensa sobre as coisas grandes demais para caber na cabeça. Sempre passa. Semana que vem, some. Não sumiu. A queda começou devagar. Eu esperava um terremoto e veio uma erosão. Primeira semana, as ações caíram 12%. Abri o home broker, olhei o gráfico vermelho e fechei a aba. Mercado oscila. No mês que vem, volta. Segunda semana, mais 15%. O telefone fixo começou a tocar e eu deixei tocar. Era medo, mas era um medo educado. Medo de classe média alta. Medo que a gente disfarça com café e com agenda cheia. Eu continuava indo trabalhar. E por dentro era como se eu tivesse uma rachadura no chão da sala, que só eu enxergava, e cada dia ela aumentava 1 centímetro. Terceira semana veio o anúncio oficial. Quarta-feira, 17 de outubro de 2014, 3h42 da tarde. Eu estava na sala de reunião do 8º andar quando o presidente da divisão entrou sem bater. A cara dele era de defunto. Ele olhou para os 12 de nós e disse, com a voz de quem ensaiou no espelho: Pessoal, a partir de hoje, os planos de previdência atrelados a ações da companhia estão congelados. A diretoria entrou com pedido de recuperação judicial. 38 anos da minha vida virando uma única sentença na boca de um homem que eu vira chegar como estagiário. Eu não chorei.
Eu não disse nada. Eu olhei para minha caneta em cima da mesa, uma Bic azul, e pensei uma coisa muito estranha. Pensei que a Bic ia continuar funcionando depois daquilo. Que de tudo na minha vida, naquele segundo, a coisa que ainda tinha valor garantido era uma caneta de plástico de R$ 2. Foi a primeira vez na vida que eu entendi de verdade o que é fragilidade. Fragilidade não é dramático. Fragilidade é silenciosa. Naquela noite, eu voltei para casa de táxi, porque eu não confiei nas minhas pernas para dirigir. Abri a porta do apartamento e a luz do corredor estava acesa, porque a empregada tinha deixado acesa. Eu não acendi mais nenhuma luz. Caminhei até a cozinha no escuro, e quando cheguei na pia, eu não consegui mais ficar de pé. Sentei no chão, tacão frio. Encostei a cabeça na porta do armário de baixo. A geladeira Brastemp zumbindo do meu lado direito, um zumbido grave, igual aos meus 40 anos zumbindo dentro da minha cabeça. Em algum momento da madrugada, eu abri a geladeira, não para comer. Eu abri e olhei para dentro, e juro para você, eu não conseguia lembrar o nome das coisas. Tinha um pote azul, e eu sabia que eu sabia o que era, mas a palavra não vinha. Era como se o choque tivesse desligado a parte da minha cabeça que dava nome às coisas do mundo. Fechei a geladeira, sentei de novo no chão. E foi a primeira noite em 40 anos que eu pensei a pior frase que uma mulher pode pensar sobre si mesma. Eu desperdicei a minha vida inteira atrás de uma coisa que não existia. Eu acordei no chão da cozinha. A luz da manhã entrava cinza pela cortina, daquele cinza de São Paulo que parece concreto líquido. As costas doíam, mas a dor era quase um alívio, sabe? Porque a dor física tem nome, tem causa, tem remédio. Era um problema que eu sabia resolver. E foi nesses 20 minutos, sentada no chão, que eu tomei uma decisão que eu nem sabia que estava tomando. Não foi pensamento, foi outra coisa. Foi um lugar dentro do peito que disse: você não vai morrer aqui no chão dessa cozinha, Maria Helena. Não desse jeito. Se a Bic continua funcionando, você também continua. Eu levantei, tomei banho, vesti uma roupa simples, calça preta, blusa cinza. Saí do apartamento sem destino. Andei até a esquina e dobrei à esquerda em direção ao comércio do bairro. Naquela época, ainda tinha papelaria de bairro em São Paulo. Aquelas pequenas, de calçada, com vitrine empoeirada e sino na porta que tocava quando você entrava. Eu entrei numa que ficava a 3 quadras de casa. Cheiro de papel novo, de cola branca. Luz fluorescente fria no teto. O dono era um senhor japonês, que devia ter uns 80 anos, e me cumprimentou sem se levantar do banquinho. Eu andei até o corredor dos cadernos. Tinha uma prateleira inteira
de tilibra coloridos e embaixo uma pilha de caderninhos marrons. Capa de papelão simples, sem nada escrito. 100 folhas pautadas. R$7. Forone. Eu peguei um. O papelão era áspero no dedo. Paguei os R$7, enfiei o caderno embaixo do braço e voltei para casa, caminhando devagar. Foi a coisa mais cara que eu já comprei na vida, e eu não sabia disso ainda. Na manhã seguinte, acordei às 6. 40 anos de despertador às 6 não saem da gente só porque o mundo desabou. Passei o café, coado de pano. Sentei na mesa de fórmica. Abri o caderno marrom na primeira página. Peguei a bique azul, a mesma bique da reunião do 8º andar. Eu tinha trazido ela na bolsa sem perceber. E escrevi. Não foi nada bonito, não foi nada profundo. Eu escrevi assim. Ontem gastei R$18 com táxi. Senti vergonha de ter pegado táxi. Hoje eu vou caminhar até a padaria. 3 linhas. Fechei o caderno. Fui caminhar até a padaria. E foi naquela manhã, com um caderninho marrom na cabeça, que uma frase atravessou meu peito que eu nunca mais consegui desfazer. Talvez não seja sobre o dinheiro. Talvez nunca tenha sido. Eu fiz isso todo santo dia pelos 8 anos seguintes, dos 63 aos 71. Uma linha de manhã, às vezes 3, às vezes uma palavra só. O que eu gastei ontem, o que eu senti sobre isso, o que eu vou ou não vou fazer hoje. Não era diário, sabe? Diário é onde a gente conta história. O caderninho marrom não era para contar história, era para eu prestar atenção. Era para eu acordar. Nos primeiros meses foi sobre dinheiro mesmo. Quanto eu gastei na feira? Quanto sobrou no fim do mês? Eu vendi o apartamento grande e comprei um menor, 2 quartos, no mesmo bairro com o que sobrou do FGTS e da venda. A diferença foi para um fundo conservador, que rendia pouco, mas não desabava. Eu nunca mais botei dinheiro em ação de empresa nenhuma. Mas aí, depois de uns 6 meses, alguma coisa começou a mudar no caderno. As linhas pararam de ser só sobre dinheiro. Hoje eu não atendi o telefone da Beatriz porque eu não queria que ela me ouvisse triste. Isso é orgulho. Amanhã eu ligo. Hoje eu passei na frente da padaria do seu Antônio e ele me chamou para tomar um café. Eu disse que tinha pressa. Eu não tinha pressa. Amanhã eu aceito o café. Coisas que antes eu nunca teria escrito, porque eu nunca teria visto. E foi aí que eu entendi. O hábito não era escrever. O hábito era olhar. O caderninho marrom era um espelho que eu coloquei na frente da minha vida pela primeira vez aos 63 anos. E quando você se olha no espelho todo santo dia, por 8 anos, você começa a ver coisas que ninguém te contou
que existiam dentro de você. A reforma da Previdência veio em 2019. Mexeram em tudo. Eu já estava aposentada havia 3 anos. Recebia o INSS no teto e mais o pouquinho do fundo conservador. E mesmo assim, eu fiquei com medo de novo. Por uns 2 dias. Aí, eu peguei o caderninho marrom, escrevi: "Tô com medo de novo. E tudo bem. Medo passa, hábito fica." E dormi tranquila aquela noite. Foi esse o tamanho do que aquele caderno virou para mim. A riqueza, minha gente, não era o saldo. Eu vou repetir porque eu mesma demorei 8 anos para entender. A riqueza não era o saldo. A riqueza era o hábito. Era acordar todo dia e fazer uma coisa pequena, do mesmo jeito, sem precisar de motivação, sem precisar de ninguém aplaudindo, só porque era o que me sustentava. Eu nunca mais perdi dinheiro porque eu nunca mais gastei sem ver. E eu nunca mais perdi tempo porque eu nunca mais passei um dia sem prestar atenção em como ele tinha passado. Aos 71, eu recebi uma ligação numa terça-feira de agosto. Era a filha da Clarice. A Clarice tinha sido minha amiga desde o 2º ano da faculdade, 48 anos de amizade. A filha dela falou, com a voz embargada, que a Clarice tinha tido um AVC na noite anterior e tinha morrido às 4 da manhã sem acordar. 48 anos de amizade terminando numa ligação de 2 minutos. Eu desliguei. Sentei na mesma cadeira, da mesma cozinha, onde eu tinha escrito a primeira linha, 8 anos antes. E sabe o que eu senti? Eu senti dor, claro. Saudade já, antes mesmo de ela ser enterrada. Mas eu não senti aquilo que eu mais temia sentir. Eu não senti arrependimento esmagador. Não senti aquela coisa horrível de eu deveria ter ligado mais, eu deveria ter ido mais. Porque nos últimos 8 anos eu tinha ligado mais, eu tinha ido mais, eu tinha dito mais. O caderninho marrom tinha me obrigado, manhã após manhã, a olhar para Clarice como uma das coisas que eu não ia desperdiçar de novo. Eu tinha viajado para Gramado com ela em 2017. Tinha passado o Natal de 2019 na casa dela. Tinha falado no telefone com ela no domingo anterior. A gente tinha rido das nossas neuras de velha por 1h30. Quando ela morreu, ela não morreu me devendo nada, e eu não fiquei devendo nada para ela. Esse foi o real check-up que eu recebi aos 71 anos. Foi a prova de que o hábito tinha funcionado. E o dinheiro? O dinheiro estava ali, modesto, suficiente. A caderneta na prateleira da cozinha foi a única poupança que sobreviveu àqueles 8 anos e foi a única que importava de verdade. Hoje eu tenho 75.
O caderno original, aquele primeiro marrom da papelaria do seu japonês, está em cima da minha prateleira da cozinha, gasto, com uma marca de sol na capa, com uma mancha de café numa folha do meio. Eu não jogo fora, eu não substituo. A minha filha Beatriz, que mora no Rio, sabe que quando eu morrer, o caderno é a primeira coisa que ela tem que vir buscar. Não é o apartamento, não é o pouco que sobrou, é o caderno. Eu já enchi outros 11 cadernos marrons desde aquele primeiro. 12 cadernos, 12 anos, uma linha por manhã. Eu não tenho muito conselho para te dar, minha gente, porque eu não sou guru. Eu sou só uma velha que perdeu tudo aos 63 e descobriu, sozinha, no chão de uma cozinha, que a única coisa que ela ainda podia escolher era a próxima manhã. Mas se você chegou comigo até aqui, eu te peço uma coisa só. Não espera os 63 para começar. Não espera perder para prestar atenção. Compra hoje um caderno de R$7, qualquer cor, qualquer marca, e amanhã de manhã, antes do café, antes do celular, antes do mundo, escreve uma linha. Faz isso por uma semana, por um mês, por um ano, pelos próximos 12, se Deus te der os 12, como deu para mim. Porque dinheiro a gente recupera. Eu recuperei o que eu precisava recuperar. Mas tempo, minha querida, tempo não. Tempo é a única moeda que não tem como reinvestir. E foi a única que eu parei, finalmente, aos 63 anos, numa cozinha de São Paulo, com um caderninho marrom debaixo do braço, de desperdiçar. Você já tem mais tempo do que eu tinha. Use ele melhor do que eu usei. É só isso que eu queria te dizer hoje.